Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de português. Nessa aula nós vamos falar então sobre as conjunções ou também os conectores, tá? Já existem outras aulas sobre esse mesmo tema aqui no nosso curso, tá? Essa é a que nós chamamos de parte 3. Então vamos falar sobre os conectores. Vejam essa palavra conector. Significa o quê? É como conectar, né? Então, nós vamos estudar palavras que têm essa função, esse uso na língua, que é conectar outras palavras, ou outras frases, ou outras ideias, né? Fazer uma conexão, tá? Bom, vamos lá. Uso de conectores, certo? Vamos começar aqui com o conector que nós chamamos de porquê, né? O porquê de resposta, de explicação, né? Então, uso de conectores. Ele foi mal na prova. Ele não estudou. Então, vejam que eu tenho aqui duas frases. Ele foi mal na prova. Ele não estudou. Tenho duas ideias aqui, certo? Eu posso juntar, fazer uma só. Mas para juntar essas duas frases, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu posso, então, inserir aquilo que nós chamamos de um conector. Então, vejam, ele foi mal na prova porque não estudou, certo? Então, eu tenho aqui como uma explicação de por que ele não estudou, tá? Então, vejam que eu juntei essas duas frases aqui e coloquei um conector, apenas um exemplo para nós iniciarmos. Bom, mas esses conectores, eles têm vários usos diferentes, eles são usados com diferentes finalidades, né? Eles podem conectar ali frases, mas com diferentes usos. Então vejam, ideia de causa ou motivo. Nós temos aqui as conjunções, né? Os conectores. Como, porquê, que são usados frequentemente com a ideia de causa e motivo, tá? Por exemplo, como ele não estudou, foi mal na prova, tá? Deixa eu coloquei lá no início, né? Então, são alguns exemplos aí para vocês dos usos dos conectores, tá? Vamos ver mais exemplos. Ele conseguiu ver o show bem na frente porque chegou cedo, tá? Então, veja a causa, o motivo, né? Conseguiu ver o show bem na frente porque chegou cedo. Então, a causa disso, né? Tá certo? Então, alguns exemplos de conectores. Vamos ver agora, então, conectores com expressão de comparação. Tá? Não é mais a ideia de explicar uma causa, um motivo, mas uma comparação entre duas ideias, né? Ou duas frases, tá? Vejam, expressa comparação. Melhor que, mais que, ou mesmo como. Então, são conectores, palavras que uso com essa função, tá? Veja um exemplo aqui, uma pergunta, tá? Estudar literatura é melhor que estudar gramática? Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu estou comparando estudar literatura e estudar gramática, tá? Então, mais comparação, mais exemplos de comparação. Ela fala português como uma brasileira. Então, muito semelhante ou igual a uma brasileira, né? Então, ela fala português como uma brasileira, tá? Um exemplo aqui, tá? De ideia de comparação, tá? Agora vamos mudar um pouquinho. Vamos ver uma outra ideia, que é a ideia contrária. Tenho duas frases e eu quero dar uma ideia oposta, uma diferente da outra, com ideias contrárias, tá? Quais conectores eu uso para isso? Apesar de, ainda que, embora, tá? Algumas, tá? Tem outras possibilidades, tá? Tem outros conectores, tá? Apenas alguns exemplos aqui para vocês, tá? Apesar da chuva, a gente se divertiu na festa. Eu tenho duas situações, né? A chuva e a diversão na festa. Poderia ser uma coisa contrária, né? Mas veja que apesar da chuva, mesmo com a chuva, ou ainda que estivesse chovendo, né? A gente se divertiu na festa,
tá bem? Apesar de. Agora vamos ver alguns exemplos do uso de conectores em alguns textos, alguns títulos de notícias, tá? Vejam só, vamos ver esse aqui. Olha, estamos chamando a atenção para o uso do apesar de, ou apesar de, né? Então veja a notícia é a seguinte, vejam só. Mesmo com sol, frio ainda persiste em São Paulo. Então, eu tenho duas ideias. Tem o sol, mas tem frio, tá? Então, mesmo com o sol, frio ainda persiste em São Paulo, tá? Vejam, previsão do tempo. Apesar do sábado ensolarado, o frio continua. A temperatura máxima prevista para hoje é de 19 graus e sem chuva. Pelo menos vai dar para... Continua, né? Continua a notícia. Essa é a primeira parte da notícia, né? Explicando, então, que apesar do sábado ensolarado, o frio continua. Vejam como é importante aqui o uso da vírgula, né? Para identificar essas ideias aqui diferentes, tá? Apesar do sábado, né? Então, o sábado eu junto aqui do, né? Mais um exemplo, pessoal, mais um exemplo. Acompanhem comigo. Temporais. Defesa Civil orienta para a prevenção de alagamentos. Apesar da seca e do calor, ainda é inverno. A temporada de chuvas fortes ainda vai chegar e a Defesa Civil orienta para as ações de prevenção aos alagamentos, tá? São exemplos que nós encontramos, então, em alguns sites, né? Esse é um site de notícias, e aqui apareceu o apesar da seca, tá? Então, alguns usos dessas palavras, elas são muito importantes. Nós tiramos, então, essa é a fonte das notícias, tá? E seguimos aqui com, então, mais usos dos conectores. Nós vimos os que juntam frases com ideias contrárias, tá? E agora nós vamos ver alguns desses conectores que eles introduzem, então, uma ideia de condição. Vejam só, é como o se, caso, a não ser que. Existem outros exemplos, vamos usar esses aqui, apenas alguns, tá? Vejam. Opa! Se esfriar, coloque um casaco, tá? Então, eu também tenho uma ideia de condição aqui, tá? Se esfriar, coloque o casaco. Eu posso também mudar a ordem, eu posso dizer coloque o casaco se esfriar. Posso mudar. Então, o se aqui funciona como em inglês o if, né? Ele funciona aqui dando essa ideia, então, de uma condição. Ok? Mais exemplo para vocês, pessoal. Essa é uma publicidade, né, do governo, já é de anos passados, tá? E diz o seguinte: beber e dirigir, estou fora. Se beber, não dirija. Tá? Veja que está dando uma orientação aqui, né? Se beber, não dirija. Tá? Então veja que eu tenho aqui essa ideia aqui da condição. Se você, né, beber, você não deve dirigir, não pode dirigir, né? Tá? Então o se me dá essa ideia aqui da condição. Olha lá o se. Tudo bem? Aqui temos a fonte, tá? A fonte desse texto. Mais lá, mais alguns, acompanhem comigo, mais alguns, mais conectores, gente, mais ideias. Isso tudo vai ajudar muito vocês, sobretudo na produção de textos. Estamos escrevendo alguns textos e aí você pode continuar, levar adiante as ideias do seu texto usando esses conectores, porque a ideia é justamente conectar ideias, né, para que você consiga expressar todo um conjunto, né, de informações. Então, apesar de, né, mesmo que, embora, o ser, tá? Vocês vão usando essas palavras. Bom, palavras que dão a ideia de proporção, né? Em geral, usamos para fazer comparações, né? Como quanto menos blá blá blá, mais blá blá blá, tá? À medida que blá blá blá, menos blá blá blá. Então, nos ajuda a fazer essas proporções aqui, tá? Exemplo,
Quanto mais nervosa ela ficava, menos conseguia falar. E aí vocês poderiam me dizer, ah, mas são ideias opostas aqui também. Sim, são ideias opostas, mas vejam que eu estou aqui tratando de uma proporção, né? Quanto mais nervosa ficava, menos conseguia falar, tá? Bem, nosso objetivo com essas explicações é poder dar a vocês uma possibilidade de usar, né, diferentes formas da língua. Porque é uma tendência de nós sempre usarmos os mesmos conectores, as mesmas palavrinhas. Então, se você quer ampliar, né, o teu conhecimento na língua, poder se expressar de formas variadas, é importante estudar, né, mais essas conjunções, esses conectores. Vamos ver agora um conector com a ideia de tempo. Também tem vários, mas vejam alguns. Antes que, depois que, enquanto. Vamos aos exemplos. Depois do jantar, as crianças começaram a tarefa de casa. Esse é muito simples, muito comum, a gente usa bastante, né? Depois de alguma coisa, tá? Bastante usado. Vamos ver mais exemplos. Aqui nós invertemos a ordem. As crianças começaram a tarefa de casa depois do jantar. Posso também inverter, né? Posso inverter essa situação, né? Poderíamos citar muitos exemplos com relação a conectores com a ideia de tempo, tá? Como enquanto. Enquanto ela falava, os alunos escreviam. Enquanto com a ideia de duração de tempo, né? Também, tá? Mais um, gente, mais um exemplo de conector. Expressa ou introduz uma consequência. Vejam, de modo que, de maneira que. Ele estava muito cansado, de modo que precisava tirar férias, tá? São exemplos aí para vocês. Expressa agora, atenção, conformidade. Ai, professora, mas o que significa isso? Conformidade. Conforme alguém, de acordo com alguém ou alguma coisa, tá? Alguns conectores muito usados são conforme, segundo, como, também funcionam aí com essa ideia de conformidade. Vejam, os preços baixaram conforme explicou o ministro, tá? Conforme explicou o ministro, de acordo com a explicação do ministro, tá? Esse conforme, olha, fica bacana nos textos, hein, pessoal? Fica bem bacana nos textos. Vamos ver agora uma curiosidade aqui, que é o segundo. A palavra segundo é usada com diferentes conotações no português, tem diferentes significados, tá? Ela pode ser um conector, mas ela pode também ser um nome, um substantivo, né, que é usado em outras situações, mas ela pode também, olha, ser um numeral. Vamos ver. Qual é a diferença? Ah, professora, qual é a diferença entre segundo dia, segundo a ministra? Espere um segundo, por favor. São 3 usos dessa palavra, então, segundo, mas que observem a diferença nas situações em que essas palavras aparecem. Vocês concordam? Segundo dia, olha lá. Segundo a ministra, segundo o diretor, segundo a professora. Espere um segundo, um segundinho, nós falamos no Brasil, né? Mais exemplos, pessoal. Ontem foi o segundo dia da Bienal da União Nacional dos Estudantes. O evento com a participação da blá, 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 é uma notícia, tá? Aqui está a fonte, é o início, né, de uma notícia. Mas então, veja, eles estão falando do segundo dia em que aconteceu alguma coisa. Ok? Então, esse é o exemplo dos numerais ordinais. Os números que dão uma ordem, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Observe que eles podem tanto ser como primeiro, segundo, como primeira, segunda, né? Terceira.
primeira semana, segunda semana, terceira semana, né? É o que a gente chama de numerais ordinais, porque deu uma ordem, né? Certo? Então aqui mais exemplos. Segundo dia, primeiro lugar, terceiro encontro, tá? Então o segundo aqui, ele é um numeral ordinal, tá? Vamos lá, para mais exemplos. De novo, também vamos ver aqui exemplos que nós retiramos, então, lá de fontes da internet. É uma notícia que diz o seguinte: a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou as ações adotadas pelo governo para combater o desmatamento na Amazônia. Segundo ela, né? Segundo ela quem? A ministra. Então, segundo ela, já foi restabelecido o plano de prevenção e controle do desmatamento. Já foi revogada a medida, blá, blá, blá. Então, segundo ela, segundo a ministra, tá? Segundo alguém, sim? Então, ela está se referindo aqui à ministra, né? Então, é o mesmo que dizer de acordo com ela. E por último, nós vamos ver então aqueles 3 exemplos da palavra segundo, tá? Por último, nós temos aqui o uso do espere um segundo, por favor, tá? Então aqui o segundo é um nome, um substantivo, espere um segundo. Bom, nós queremos demos esses exemplos todos para vocês, porque nós queríamos mostrar, né, aqui, esse segundo é o que nós consideramos um conector, porque ele está conectando, né? Segundo ela, porque já foi falado antes no texto, então o segundo é um conector. Nesse caso, o segundo é um ordinal, número ordinal, e aqui o segundo é um nome, é um substantivo, tá? Estamos só comparando, mas aqui é que está o conector, né? Como a gente vê lá na notícia, né? A gente vê que esse segundo está conectando essa primeira ideia com a segunda ideia. Tá bem, pessoal? Bom, demos alguns exemplos para vocês, tá? Finalizamos aqui a aula. Alguns exemplos de alguns usos dos conectores, existem muitos. E não esqueçam, é importante usar os conectores, o teu texto vai ficar muito melhor, podendo usar de uma diversidade de palavras aí para conectar as ideias, tá? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!